Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Espero que sim, que bom que você já está com a gente, que bom, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Hoje vamos falar aqui de algo muito importante que fala de execução. Vamos falar de execução. Algo muito importante na nossa vida. Uma das chaves mais importantes é a execução. Precisamos entender esse princípio que é muito importante. Muito importante. Aguardando os meus queridos que estão chegando. Estão chegando aí, vamos já deixando o seu boa noite. Com a paz do Senhor Jesus. Bora lá, gente. Bora lá, gente. Bora lá, gente. Falta alguns minutinhos. Então vamos adorar o Senhor, né? Falta ainda 2 minutos para início da nossa live oficialmente, né? É uma alegria estar com vocês aqui todos os dias. Hoje é o 9º dia. Hoje é o 9º dia. Ou seja, 9 dias é a 9ª chave. E a chave de hoje é execução. Execução. Ou seja, 9 é a 9ª chave. A chave de hoje é execução. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, Quebrando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Aleluia! Enquanto vamos chegando, vamos adorando, vamos louvando o nome do Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Amanhã vamos falar sobre essa chave, viu? A oração. Nunca vi Um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Ele não deixa, não. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Vai compartilhando aí nos grupos. Ele estende A sua mão é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente,
tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Natalia, paz do Senhor Jesus, o Ciro, já estamos iniciando a nossa live, aguardando o povo chegar aí. Vamos chamando o povo, vamos compartilhando, ouvindo esse louvor maravilhoso. Ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Quebrando o caminho, quebrando a corrente, beijando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Na Regiane, paz do Senhor, querida. Tudo bem? Que bom que vocês já estão chegando. Estamos aguardando o povo chegar aí. Vamos marcando o povo, compartilhando. Louvor, com muito 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 louvor. Com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Com Aleluia. muito Com louvor. muito louvor, com muito louvor. Adore o Senhor com muito louvor. Aleluia. Eu gosto muito dessas canções. Glória a Deus, glória a Deus. Para você que já está aí junto com a gente, nosso muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria poder receber cada um de vocês aqui com a gente, tá? Me diga se o áudio tá bom para você aí, como que tá ficando, gente. Nós estamos com alguma dificuldade aqui por causa da falta de equipamentos, tá? Eu na verdade, eu vou ter que comprar um microfoninho, né, daqueles de pendurar aqui, para poder ficar bom, né? Por enquanto não tenho microfone aqui, porque quando a gente grava um vídeo de nível profissional, aí os meninos vêm com os equipamentos deles e gravam. Quando a gente está fazendo live, a gente grava no celular, então pode ser que tenha, de repente, um chiozinho ou outro, um barulhinho ou outro, mas precisa estar bom, né? Pelo menos para vocês assistirem aí e entenderem a palavra. Eu espero que você esteja muito bem, em nome do Senhor Jesus. Olha a Circe, paz do Senhor, missionária, tudo bem? Que bom que a senhora está por aí também, irmã Circe. Glória a Deus. Saudade do povo de Bituruna. Irmã Circe é uma bênção, irmã Circe, né? Graças a Deus. Saudade da irmã Circe, do José, de todo aquele povo maravilhoso ali da cidade de Bituruna, né? Compartilha aí, irmã Circe.
Compartilha com o povo aí, manda nos grupos do WhatsApp, para que mais gente de Bituruna também assista a nós aí, tá bom? Glória a Deus, uma alegria mesmo ter irmã Circe juntamente com nós aqui, né? Glória a Deus. Bora lá, queridos, bora estudar, bora meditar. Então nós vamos meditar, estamos falando hoje, a chave de hoje é execução. Execução. A arte de executar. A importância de você ser um executor. Glória a Deus, glória a Deus. A importância de você ser um executor. Em qualquer ação, em qualquer obra, em qualquer circunstância, você precisa ser um executor. Existe o administrador, existe o gestor, mas também existe o executor. E a execução é algo muito importante. Tudo depende de um executor. Tudo depende de um executor. E a partir de agora você vai começar a declarar comigo, dizer que você será um exímio executor. Você vai começar a dizer, eu sou um exímio executor, uma exímia executora. Você, mulher, pode ser executor. O que é execução? O que é executar? Executar é dar o play, é apertar o start. Executar é isso, é dar o play naquilo que foi planejado, que foi desenhado, que foi sonhado. Se você sonha... você estava falando que está com saudade de você também, pastora. Glória a Deus. Executar é dar o play, é dar o start naquilo que foi desenhado, naquilo que foi planejado, naquilo que foi projetado. De nada adianta planejamento, de nada adianta estratégia, se não dá o play, se não executar, se não planejar. O cemitério é uma cidade onde está cheio dos maiores projetos, dos maiores sonhos, dos maiores desenhos, dos maiores planejamentos, é o cemitério. Por quê? Pessoas que começaram e não concluíram. Pessoas que sonharam, mas não executaram. Pessoas que projetaram, mas não executaram. Essas pessoas morreram e não conseguiram executar os seus projetos, os seus planos. Por quê? Porque procrastinou o início do seu projeto. Ou seja, não deu partida naquilo que deveria dar. Eu conheço muita gente que sonha com alguma coisa na vida. Vive sonhando, o meu sonho é fazer isso, o meu sonho é fazer aquilo. Mas nunca começa. O segredo está onde? O segredo está em começar. Mas e se der errado? Você continua. Se der errado de novo, você começa de novo. Você para, conserta e começa de novo. Mas sempre precisa dar o start, dar o play. Execução é isso, apertar o play e dizer, bora fazer, bora fazer. Enquanto você estiver sonhando, você nunca vai fazer. Eu conheço uma pessoa que ele tem um sonho. Eu ia falar do sonho dele, mas se eu falar, talvez alguém está assistindo já vai saber quem é a pessoa. E é bem conhecido do nosso grupo de amigos. Ele tem um sonho, ele construiu uma parte do seu sonho e ele não começa nunca. Já faz 5 anos que eu ouço ele falar a mesma coisa. A mesma coisa. Ele até já fez papel, já fez CNPJ, já fez documento, mas ele está 5 anos ou mais de 5 anos falando a mesma coisa. Eu vou fazer uma grande obra. Eu vou fazer uma grande obra. Mas ele nunca começa, ele nunca começa. Um dia, poucos dias eu falei para ele, falei, meu amigo, comece logo, comece com o que tem. Você está 6 anos praticamente planejando, comece, dê o start logo. Mas por que a gente não consegue dar o start logo? Porque um dos bloqueios é o perfeccionismo, né? Igual eu falei ontem. Você tem uma síndrome de perfeição que você acha que para dar o start tem que ser perfeito. Mas a execução nem sempre precisa estar perfeita o planejamento.
Mas é preciso ter um planejamento, é preciso ter um sonho, é preciso ter um projeto, é preciso ter uma ideia para dar o play. Mas alguém sempre precisa executar. Se não executar, não sai do papel. Se não executar, não sai do papel. Eu já contei várias vezes uma experiência de uma pessoa, de um amigo meu, de 2 amigos. Eram 2 amigos que moravam no mesmo bairro. Sabe aquelas casinhas que a prefeitura dá para as pessoas carentes? Aquelas casinhas que era bem simplesinha. Aqui em Guarapuava tem vários bairros, assim, uma casinha bem simplesinha, 2 quartinhos, sala e cozinha. A casa sem pintura, sem nada, assim, era só a casinha simplesinha, só chapiscada que eles davam na época. E os 2 amigos meus moravam no mesmo bairro, moravam em casinhas semelhantes. Só que um morava numa ponta da quadra e outro morava no meio da quadra. Um deles, sentado na varanda da casa, no quintal da casa, logo que mudaram para aquele núcleo, ele disse assim: esse núcleo aqui é um núcleo muito bom para montar uma mercearia, um mercadinho. Eu tenho um sonho de montar uma mercearia, um mercadinho. Eu vou montar aqui. Tomando chimarrão. Outro dia à tarde, ele trabalhava de pedreiro. Outro dia à tarde saía do serviço, chegava em casa, sentava na frente, tomando chimarrão. Aí a gente passava, eu ia lá conversar com ele, ele falava assim: nossa, esse bairro é maravilhoso, ó, tá começando agora, um bairro bom pra gente montar um comércio. Meu sonho é montar um comércio aqui, uma mercearia, nem que eu comece só com um pouquinho. E o outro vizinho, o outro amigo nosso em comum, que morava um pouco mais para cima, enquanto ele estava ali sentado tomando chimarrão, o que ele fez? Ele foi lá no mercado da Alpozo, comprou laranja, banana, maçã, alface, repolho, um pouquinho de cada coisa. E colocou em cima de um carrinho de mão, esses carrinhos de pedreiro. Enquanto um estava tomando chimarrão, o outro passava na porta da casa dele. Dizia: ô fulano, não vou falar os nomes também, porque por ética. Ô fulano, quer comprar banana? Quer comprar laranja? Quer comprar alface? E ele até ia lá no carrinho, comprava às vezes algumas coisas. E dizia: coitado, que dó do irmão, né? Olha aí, vendendo verdura com carinho de mão, vê se pode. Um dia eu vou montar um armazém aqui. Um dia eu vou montar nem que eu comece com um pouquinho. Mas olha que dó desse coitado e vendendo no carrinho de mão. Passou uns meses, aquele pedreiro continuava sentando na sua varanda, tomando chimarrão e falando: um dia o meu sonho é montar uma mercearia aqui. Passado uns meses, aquele homem que andava com um carrinho de mão comprou uma Belina velha, uma Belina 2, andava com o capô erguido, e dentro do capô da Belina ele tinha de tudo quanto é doce, verdura, legumes, um monte de coisa ali. Andava vendendo para a rua. Arrancou a janela da casa dele, quebrou a janela, fez um balcão de chapa de compensado, de madeira, não lembro do que ele fez, e ali naquele balcão a esposa dele ficava vendendo doce para as crianças que passavam, que vinham da escola, e já colocou uns litros de óleo, uns pacotes de macarrão, umas coisinhas ali, umas bolachinhas, e foram vendendo. E ele andava na rua vendendo frutas, verduras e legumes com aquela Belina velha. Passou mais um período, ele já desmontou, ele já tinha eliminado um quarto da casa, ele já eliminou o outro quarto da casa, alugou uma casinha do lado para que ele pudesse morar, e aquela casa dele ele já transformou num mercadinho. Enfim, para resumir a história, 20 anos depois, esse homem é um dos homens mais ricos da região, do bairro, tem um hipermercado enorme, vende no atacado para tudo quanto é comerciante da cidade. Comprou as 5 ou 6 casas no bairro, em volta da casinha dele, e construiu um grande patrimônio lá. E o outro, que era pedreiro, continua sendo pedreiro, foi embora da cidade, mora em outra cidade, mas eu conheço a história, até hoje ele sonha em montar uma mercearia. Por que eu estou contando essa experiência para você? Porque não basta você ter um sonho, não basta você ter um planejamento, você precisa fazer alguma coisa, você precisa executar. E a execução, ela parte de um princípio de atitude, de ação. A execução parte de um princípio de ação. Enquanto você não agir, enquanto você não começar, enquanto você não dá o pontapé inicial, você nunca vai conseguir realizar o teu sonho. Nunca vai conseguir realizar o teu sonho. E tem horas que você precisa sacrificar algumas coisas para você poder planejar ou para você poder executar. Então a execução é isso, é dar o start em algo, é apertar o play. Faz sentido para você isso? Não faça um retrabalho. O que a execução faz? Quando você planeja bem, você está
fazendo um trabalho. Quando você não planeja, você faz um serviço mal feito, ou você começa algo errado, você tem um retrabalho, que é fazer de novo. Quando a gente faz de qualquer jeito, a gente tem um retrabalho, sempre é assim. Estávamos agora, antes de entrar na live, conversando com a minha esposa, e eu falava para ela o quanto que é importante essa mentoria, que essa mentoria toda, eu ouvi toda essa mentoria, eu recebi toda essa mentoria de um mentor, e eu vi o quanto que isso faz sentido para mim, que muitas vezes a gente vai executar alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa, e no ímpeto da emoção você quer logo fazer, você quer logo sem planejar. E o fazer sem planejar, por exemplo, você vai executar um serviço em casa, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa saber que tipo de ferramenta que você vai usar, você precisa saber que tipo de material que você vai usar. Um dia anterior você se planeja e arruma tudo, arruma o material, arruma a ferramenta, para que no outro dia você comece a fazer o serviço e faça o serviço bem feito. Quando você planeja, e a execução fica perfeita, você não precisa refazer. Quem é bagunçado vive em média 10 anos a menos de quem não é. Então a organização faz com que você viva mais do que a pessoa que não é organizada. Então a bagunça que a gente faz, a desordem que a gente promove, eu fico vendo, por exemplo, uma pessoa que é pedreiro, carpinteiro, pintor, gente de obra. Há uma diferença entre um excelente profissional e um péssimo profissional. E a diferença está na organização. Você vai numa obra onde tem um bom profissional, ele pode estar trabalhando com o serviço mais sujo que for, pesado que for, mas você vê o chão é limpo, as ferramentas organizadas, tudo bonito. Você vai numa empresa ou numa obra de uma pessoa bagunçado, ele está ali, às vezes ele trabalha bem, ele executa bem o serviço, mas a empresa dele é virada uma bagunça, ferramenta jogada para tudo quanto é lado, é sujeira no chão, é comida misturada com ferramenta, come junto com os material, aquela bagunça de coisa. O que é isso? É a pessoa bagunceiro. Ao mesmo tempo que ele está fazendo, às vezes está fazendo tão bem o serviço, mas tudo está bagunçado. Então é importante organizar as coisas antes de começar. Paz do Senhor, querida. Geni chegando aí. Que bom, filha. Que bom que você está aí. Deus abençoe. Eu tenho sentido falta da Luana. A Luana não veio mais nas lives. Ou está aí, não fala nada, né? Faz dias que eu não vejo nenhum comentário da Luana nas lives aí, né? Tá aí, Luana? Tá aí, diga um oi, né? Geni, manda uma mensagem para Luana, diga, o pastor está perguntando de você na live. Então a execução é importante, mas fazer planejado, sem bagunça. Sem bagunça. A gente costuma dizer que toda reforma gera bagunça, e é uma verdade. Toda reforma gera uma bagunça. Só que quando a gente é organizado, é um executor, exímio executor, você executa sem fazer bagunça. Você executa de uma forma organizada. Veja a importância disso. Então, tudo é importante. A estratégia, a instrução e o planejamento. Em tudo que você for fazer, você ter a estratégia certa, saber como fazer. Depois você se informar de quais as ferramentas, qual o material. E depois você planejar como vou executar, como usar esse material e como usar essa ferramenta. Isso é muito importante. Falando isso em serviço material, nós podemos também trazer isso para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional. Às vezes a pessoa entra num relacionamento sem planejamento, sem conhecer a pessoa, e aí sofre, aí a pessoa se arrebenta. Às vezes a pessoa toma uma decisão de trabalhar em um determinado lugar, de exercer um serviço em alguma função, sem orar, sem buscar a direção de Deus, aí sofre. Às vezes você decide fazer uma viagem, fala, eu vou fazer uma viagem, eu vou para a praia, eu vou não sei para onde, sem planejar, sem executar, sem ter a instrução. Às vezes não sabe o caminho que vai, não sabe quanto que gasta, não sabe aonde vai se hospedar. Inúmeras vezes a gente escuta pessoas falando, meu Deus, fui fazer uma viagem, que sofrimento, ficar na casa não sei de quem, que angústia, que luta. Por quê? Porque a gente faz as coisas sem planejar. A gente vai meio que empurrando com a barriga, né? E a importância é você planejar tudo antes de executar. Quando você decidir, sempre que você vai viajar, você que é motorista, dono de carro, por exemplo, sempre que você vai viajar, primeiro o que você faz? Você olha os pneus, você calibra os pneus,
Você troca o óleo do carro, você vê se o óleo está bom, você abastece o carro, você verifica o cinto de segurança. Tudo isso você planeja antes de sair com o teu carro para a estrada. Né? Por quê? Porque você sabe que você tem um trajeto a percorrer. Isso na vida espiritual e emocional é exatamente a mesma coisa. Você precisa ter um planejamento de quem você é, você precisa ter uma instrução de quem você é, um planejamento de onde você quer chegar, quem é que você quer ser daqui a 10 anos, aonde é que você quer estar daqui a 10 anos, que tipo de obra você quer estar fazendo, que tipo de missão você quer estar fazendo daqui a 10 anos. Você precisa planejar o teu futuro. Precisa. Nós estávamos conversando hoje, inclusive com o meu irmão, e a gente falando sobre isso. A importância de nós nos organizarmos pensando no nosso futuro. Pensando como será o nosso futuro. A Bíblia diz assim: por que andais ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, com o que haveis de beber? Ele disse: não ande ansioso por essas coisas, porque essas coisas o Pai do céu vos dá. Ele sabe que você precisa, ele vos dá. Então ele está falando: não se preocupe com o que você tem que comer, o que você tem de vestir. Às vezes você fica bem desesperado, preocupado com a roupa, com o calçado, com a comida, preocupado com coisas simples e não se preocupa com aquilo que é importante realmente, que é o teu projeto de vida, que é o teu planejamento de vida, que é a instrução que você precisa ter para cumprir a tua missão. O cuidado que a gente precisa ter para cumprir a nossa missão. Que às vezes nós se preocupamos tanto com agora e esquecemos de planejar o dia de amanhã. Então, não ande ansioso, não fique desesperado, mas planeje cada passo que você for dar, que você vai ser uma pessoa de sucesso com certeza. Gente, eu tenho estado nesses últimos dias, meses, muito assim pé no chão, muito centrado, muito decidido a fazer a coisa certa, muito decidido a tomar as decisões certas, sem se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar, sem se preocupar com o que vão falar de mim, sabe, com a certeza de que eu estou na direção de Deus e que é na direção de Deus que eu preciso estar. Mas preocupado sim, olhando para o erro dos outros, é muito melhor você aprender com o erro dos outros do que você sofrer com os teus próprios erros. E se você olhar para pessoas que já são mais idosas do que você, mais velhos do que você, e que erraram muito na vida, olhe quais os erros que eles cometeram e não cometa os mesmos erros. Comece a acertar a partir de agora. Comece a planejar a partir de agora. Que quando você começar a planejar as coisas e executar as coisas, então as coisas vão começar a dar certo com certeza. Pega a visão aí, meu filho. Pega a visão aí. Pega o conselho aí, que dá certo, tá bom? Dá certo. A execução, ela precisa vir de um planejamento. Não execute nada sem planejar antes. Não tome nenhuma decisão sem planejar antes. Faça as coisas com planejamento, né? O executor, ele sempre fica com a fama, né? O executor sempre fica com a fama. Você chega em qualquer lugar, qualquer obra, qualquer empreendimento, qualquer edifício, qualquer reforma, se você vê que é bonito, você vai perguntar o quê? Quem foi que fez? Às vezes, quem foi que fez foi uma pessoa, uma equipe, um grupo de pessoas, uma empresa, vários funcionários. Mas a pessoa vai dizer: ah, foi o fulano. Vai dizer o nome de uma pessoa, vai dizer o nome do executor. Eu tive construtora, empreiteira, né? Tive muitos funcionários antigamente. Eu construí muitas casas. Eu construí não, os funcionários construíram muitas casas, sobrados, prédios. Uma das obras que ficou no meu currículo foi uma grande obra da UTFPR aqui em Guarapuava, da universidade. Que eu sempre digo, essa obra foi eu que fiz. Mas uma obra que trabalhou, 50 funcionários trabalharam. E eu, sempre que eu passo lá, minha filha acostumou. Cada vez que a gente passa lá na frente, ó, a obra que você fez, papai. Não fui eu que fiz, foi a empresa minha que fez, foram vários funcionários, mas eu era o executor. Como eu era o executor, ficou que fui eu que fiz. Aí passa na frente de uma casa, de outra casa, de um sobrado que a empresa construiu, que os funcionários construíram, e eu digo assim: olha, fui eu que construí isso aí. Fui eu nada. Talvez eu executei, eu planejei, eu peguei o projeto e executei o projeto. Ninguém fala do engenheiro que desenhou o projeto, ninguém fala do arquiteto que planejou tudo, mas vamos falar do executor. Foi o fulano de tal, foi a construtora tal.
ou foi o empleiteiro tal, ou foi o pedreiro tal, ou foi o pintor fulano de tal. Nunca vão... Olha, é raro se você falar com um dono de uma casa, alguém que pediu para construir uma casa, e essa casa primeiro passou pela mão do engenheiro, pela mão do arquiteto, e depois pela mão do construtor. Se você perguntar quem foi que fez essa casa, ele vai dizer que foi o construtor, não vai dizer que foi o engenheiro. Porque quem fica com a fama é o executor. Então, é bom planejar? Claro que é. É bom buscar orientações? Claro que é. Mas o que é melhor? É melhor executar, é melhor fazer. Porque quem fica com a fama é aquele que faz. Então, agora, se você executa mal, se você executa e fica feio, por exemplo, eu com certeza ao longo da vida eu fiz coisas que não ficaram boas, cometi erros, ou alguns funcionários cometeram erros. O que acontece? Não ficou legal, não importa quem foi que fez o serviço, quem que é o executor da obra. Então, se ficou feio, aí o executor vai falar o quê? É que não fui eu que fiz, é que eu paguei para alguém fazer. Aí vai tirar o corpo fora, porque não ficou legal, ficou feio. Então, a execução é de suma importância ser bem feito em todas as áreas. Tudo que você for fazer, entenda que é execução. É primordial a execução. Vamos falar do reino de Deus, da obra de Deus. Você fala de Jesus para uma pessoa, você ensina uma pessoa, fala do evangelho para uma pessoa, vários meses consecutivos ou dias consecutivos. E aí você não faz um convite para ele se entregar para Jesus. E aí do nada você se afasta, dali uns dias ele decide ir para uma igreja evangélica. Chega lá na igreja, tem um pregador pregando, o pregador está pregando, o pregador faz um apelo. Quem quer entregar a vida para Jesus hoje? Ele vai lá na frente e aceita Jesus. Ele sai falando assim: quem foi que ganhou esse homem para Jesus? Ele está dizendo: foi aquele pregador fulano de tal que estava pregando lá na igreja tal, naquele dia tal. Ele não vai lembrar da pessoa que treinou ele, que discipulou ele, que falou do amor de Jesus para ele lá no serviço. Não vai lembrar. Ele vai lembrar do executor. Vai lembrar do cara que pegou na mão dele e conduziu ele a fazer a confissão de fé. Então, quem é que leva a fama? É o executor. Não é o planejador. É o executor. Então, execute mais, planeje menos e execute mais. Sempre aprenda a dar o play. Faça tudo com antecipação. Faça tudo organizado. Mas sim, se você não fizer planejamento na execução, você vai ter prejuízo, com certeza. Não existe resultado sem execução. Não existe resultado sem execução. Você fala assim: porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Tá, você estudou aonde? A pessoa fala para mim: eu sou teólogo. Tá, você estudou aonde? Cadê teu certificado? Qual é a tese teológica que você tem? Qual é a base teológica que você estudou? Qual é a faculdade teológica que você estudou? A pessoa: eu não estudei faculdade, eu fiz um cursinho lá na igreja. Então você não é teólogo. Mas porque o que manda? É o resultado. O resultado não vem se não tiver execução. Se você não sentar literalmente para aprender, para treinar, para concluir um curso, você nunca terá um certificado. Então o resultado nunca vai ter se não tiver execução. Tem que ter prática, tem que ter atitude, tem que ter gastar tempo. Gastar tempo. Investir. A execução é isso. A execução é a ponta de todo negócio. A execução é a ponta de todo negócio. Para a execução acontecer, ela depende de um início, do meio, porque a execução é o fim. A execução é o culminar de todas as coisas. Então, você precisa não... Gente, pare de ficar se enrolando a vida inteira planejando, sonhando, desejando e nunca tomou atitude, nunca tomou atitude. Está sempre planejando, mas nunca faz. Nunca faz. E isso é ruim demais. Isso é ruim demais. Ou fica enrolado com uma coisinha pequenininha, fazendo a mesma coisa a vida inteira e não avança, não transborda, não evolui. Eu conheço gente há 30 anos fazendo a mesma coisa, parado no mesmo lugar, morando na mesma casa, com o mesmo grupo de pessoas à sua volta, não evoluiu absolutamente nada em 30 anos. Isso é falta de execução. Sabe, é como se a pessoa sentasse numa cadeira de balanço e ficasse esperando. E no Salmo 37, sim. No Salmo 40,
Salmo 37 e 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais tudo ele fará. A pessoa descansa tanto que ele acha que Deus vai fazer tudo por ele. E ele não faz mais nada. Ou Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. E fica sentado sem executar nada. Confia no Senhor, espera no Senhor, mas enquanto espera, continua trabalhando, continua fazendo, continua estudando, continua se preparando, continua crescendo. O processo de prosperidade, a palavra prosperidade significa crescimento. Uma árvore em crescimento, ela parte de uma semente plantada na terra. Quando ela explode a semente da terra, ela começa a prosperar. E quando ela começa a prosperar, pode alguém olhar para ela e não ver nada nela, mas ela está prosperando. Passa um ano, ela é uma arvorezinha pequenininha, às vezes se é uma árvore frutífera, ela é uma arvorezinha pequenininha no chão. Alguém diz assim, só uma arvorezinha, mas ela está prosperando. Passa 2 anos, ela já é uma árvore um pouco maior. Alguém pode olhar e falar, nossa, uma árvore bonita dessa não tem nenhum fruto, mas ela está prosperando. Porque o fruto vai vir na hora certa. Porque uma árvore, para dar fruto, uma árvore frutífera, ela leva tempo. Enquanto ela está se preparando, enquanto ela está se organizando, enquanto ela está planejando, ela está crescendo. E é isso que eu quero que você pegue a visão aí. Por quê? Porque não é porque você não está dando fruto que você precisa parar de crescer. Você precisa continuar crescendo, que no momento certo você vai produzir frutos. O grande sábio Salomão, que era um grande observador, ele disse isso: aparecem as flores no campo, o tempo de cantar chegou. Porque quando as flores estão chegando, significa que ela vai ter frutos. E se tem flores, é porque vai ter frutos. Então, o tempo de cantar chegou, por quê? Porque as flores estão aparecendo. Mas não tem fruto ainda para colher, mas não tem nada de bonito para matar a fome. Não tem nenhum fruto maduro ainda, mas já tem flor, significa que está prosperando. Prosperidade é isso, é crescimento dia após dia. Então, se você está crescendo, você está prosperando. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode ter muito dinheiro, mas se a tua vida não cresce, teu ministério não cresce, você não melhora a qualidade de vida, você é uma pessoa que não tem prosperidade nenhuma. Sabia que tem um monte de rico que não tem prosperidade? O rico que herda, o rico que cresceu e estagnou no tempo, não é próspero, porque não é feliz, é infeliz com as coisas que tem. Feliz é quem cresce. Feliz é quem cresce. Feliz é quem está em crescimento. Se você está crescendo, seja feliz. Olhe para os lados, olhe para você, olhe para a tua família, olhe para dentro de você e veja o quanto você evoluiu. Se você evoluiu emocionalmente, você está prosperando. Se você evoluiu fisicamente, você está prosperando. Se você evoluiu financeiramente, você está prosperando. Uma árvore pode demorar meses para sair da terra, a plantinha, mas enquanto ela está dentro da terra, a semente, ela está soltando suas raízes, crescendo para baixo, enraizado. E quando ela vai se enraizando, ela está prosperando. Ninguém está vendo, mas ela está prosperando. Talvez você esteja nessa fase de enraizar, mas você está prosperando, ninguém está vendo, mas você está se dedicando ao máximo, está fazendo de tudo para prosperar. Você está prosperando. Vai chegar o momento que você vai começar a colher frutos. Esses frutos serão ótimos. Seja feliz, só isso. Busque no Senhor a felicidade. Busque no Senhor as realizações da tua vida. E prospere. Prospere é crescer. Então, prosperidade é crescimento. Cresça. Cresça executando. Vamos lá? A execução é algo muito importante. Todos que começam juntos, mas poucos terminam juntos. Ao começar qualquer projeto, vai ter muita gente que vai começar com você. Mas na hora de terminar, quem sabe vai ter muito pouco. O povo vão deixar você no meio do caminho. As pessoas vão te abandonar, as pessoas vão virar as costas para você. Mesmo aqueles que começaram junto com você. Isso é normal. Isso é normal. Quem é o executor e coloca em prática, vai mais longe. Quem coloca em prática, vai mais longe. Quem não coloca em prática, não sai do lugar. Quem é executor, vai mais longe. Avança. Seja você um executor. Ah, pastor, não sei o que fazer. Faça qualquer coisa, mas faça.
Vai dar certo. Vai dar certo. Participe da sua execução para ela não custar mais caro. Se você não executar, você vai precisar de um executor. Se você não executar, você vai precisar de um executor. Você vai precisar de alguém que execute por você. Se você não souber fazer, não tiver atitude, vai precisar de alguém que faça. Se você não desenvolver o teu projeto, você vai ter que trabalhar no projeto de alguém. Se você não desenvolver o teu sonho, você vai ter que trabalhar pelo sonho de alguém. Isso é a realidade. Vamos para a Bíblia? Qual que é o bloqueio da execução? O que impede você de ser um executor? O que impede uma pessoa de ser um executor? Primeiro é a procrastinação. E segundo é a presunção. Quando você é um procrastinador, você nunca consegue executar. Nós estávamos... Eu gosto sempre de interagir com a minha esposa, sempre perguntando, dentro dessa palavra, dentro dessa aula, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? E a gente sempre acha os pontos onde a gente precisa melhorar. E tem coisas na vida que a gente procrastina demais. Você fica empurrando, sabe, pensando muito e que não precisa. Tem coisas que você pode simplesmente pegar e fazer. Tem coisas que você fala assim, eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro. Mas tem coisas que você não precisa de dinheiro para fazer, dá para fazer. E a gente não faz. Porque a gente é procrastinador. Isso é um bloqueio. Isso é um bloqueio de executor. A procrastinação bloqueia a execução. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço e a gente nunca faz. Vai empurrando. E o outro é a presunção. É achar, presumir a tua capacidade. É achar que não precisa ser feito, é achar que outra pessoa vai fazer por você, é achar que você é melhor do que os outros e não pode fazer, achar que você não pode se sujeitar a isso. Essa presunção é algo que precisa ser reprimido. E essa procrastinação também. Os versículos, 2 Timóteo 2 e 5. 2 Timóteo 2 e 5, a pastora Rose vai ler para nós aqui. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Se não militar legitimamente, não será coroado. O que é militar? É triunfar, é caminhar, é guerrear, é exercer a sua função. Ou seja, é executar. E se alguém não executar legitimamente, ele está falando, em outras palavras, está falando, siga as determinações que o Senhor falou. Isso é militar de uma forma definitiva, de uma forma legítima. É seguir as instruções, as determinações do Senhor. Na NVI diz exatamente isso. Siga as determinações do Senhor para a execução da sua obra como um atleta que ou obedece às regras ou é desclassificado e não recebe prêmio nenhum. A NVI traz uma linguagem muito legal desse assunto. Aquele que milita, diz a tradução que a pastora leu, aquele que milita, ele não vai ser coroado, ele não vai receber o troféu se ele não militar legitimamente. E a NVI fala assim, ó, se você militar, se você correr sem obedecer às regras, você não vai receber o troféu. Você não vai receber prêmio nenhum, mesmo que você chegue na frente. Mas você tem que seguir as regras. E seguir as regras é exatamente isso. Êxodo 35 e 10. Êxodo 35 e 10. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. Todos dentre vós, todos os sábios, todos que forem capazes, todos vão fazer o quê? O que o Senhor ordenou. Vai executar, vai ser um executor. Se você for sábio, se você for capaz, você vai ser um executor. Você vai fazer tudo que o Senhor mandou fazer. Desbloqueia isso aí. Desbloqueia a procrastinação. Desbloqueia a presunção. Neemias capítulo 6 e versículo 9. Vamos lá, meu amor. O que diz aí? Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Quem é que nos dá força? Quem é que nos fortalece? Quem é que nos capacita para nós nos tornarmos um executor?
Não é a tua capacidade humana, não. É o Senhor. O Neemias estava dizendo, o povo estava tentando me intimidar, estava tentando me desanimar, estava tentando me fazer parar. Mas eu não desisti. Eu não desisti. E é o que ele fez? Ele orou. E ele disse, ó Senhor, fortalece as minhas mãos. Eu quero ser um executor. Diga aí, eu quero ser um executor. Escreva aí no seu comentário, eu quero ser um exímio executor. Eu quero ser um exímio executor. O que nós temos que fazer para ser um executor? Para trabalhar isso em nós. Primeiro, planeje algo para o seu mês. Planeje. Eu já fiz isso para esse mês. Pode ser relacionado à sua área profissional, saúde, espiritual, você escolhe qualquer área da tua vida, mas planeje algo. Faça um plano. O que eu vou fazer nos próximos 30 dias? O que eu tenho que fazer nos próximos 30 dias? Coloque tarefas por prioridade. Faça um plano. O que você tem que fazer amanhã? Que está parado, faz dia que você pode fazer amanhã. Eu já sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer no final do mês, no começo do mês de fevereiro? O que você vai fazer? O que você quer executar que está travado na tua vida? E planeje isso. Depois que você planejar isso, a segunda tarefa é coloque tudo em prática. Coloque em prática tudo que você colocou no papel e na data correspondente. Por exemplo, vai colocar lá no papel, planejamento. Neste sábado eu vou fazer tal coisa. Neste domingo eu vou fazer tal coisa. Coisas que estão paradas, coisas que estão sem execução na tua vida e você acha que precisa executar. Escreva no papel e diga, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu tenho um planejamento daqui até o dia 10 de fevereiro, de muitas coisas que eu vou fazer. Mas eu tenho um planejamento para até domingo, de coisas que eu preciso fazer até domingo. E é isso que você precisa fazer, coisas, emergências, que precisam ser resolvidas hoje. Que você pode resolver hoje, amanhã, segunda, faça. Depois que você colocou no papel, coloque tudo em prática com a data correspondente. Depois, a terceira depois de uma semana, corrija o seu planejamento. Depois de uma semana, corrija o seu planejamento. E veja o que precisa ser modificado no seu planejamento. De repente, você planejou algo para o começo do mês de fevereiro, mas daqui uma semana você já vê que tem possibilidade de executar. Então, reorganize. Vai lá e faz e muda isso no teu planejamento. Vai lá, já deu certo, consegui adiantar outras coisas e eu já vou resolver isso logo. E aí dá certo. Tá? Depois que você corrigir o seu planejamento, realinhe tudo o que você percebeu que não estava se conectando. Se organize tudo na tua vida para você se conectar novamente com as tuas tarefas, com a tua missão. E quinto, para encerrar, canalize o seu projeto. Ou seja, avance, cresça com ele. Se torne um líder da sua vida e dos seus projetos. Essa é uma tarefa muito difícil. É fácil liderar os outros. Difícil é liderar a gente mesmo. É tão fácil falar para vocês essas coisas, gente. Tão fácil falar aqui. Faça isso, faça aquilo. Mas é tão difícil pôr em prática. Então se organize, canalize o seu projeto. Tome uma atitude pensando no próximo. Sim, ajudar outras pessoas. Transborde isso na vida de outras pessoas. Mas se torne líder de você mesmo, da sua vida, dos seus projetos. Da sua dieta, da sua academia, do seu sono, das suas alimentações. Torne-se um líder de você mesmo. Decida o que você quer comer, o que você não quer comer, o que você vai fazer da vida, o que você não vai fazer. Decida isso e pratique isso que dá certo. Como que eu vou fazer isso? Tenha fé. Ore muito. Busque a Deus em oração, em jejum. E o Espírito Santo vai te dar força, capacidade para você vencer em nome de Jesus e vai se tornar um executor. Se você puder e quiser, escreva aí. Eu quero ser um exímio executor. Eu quero ser uma exímia executora. Executora. A pastora está falando. Vai ser. E ela é executora. Você é, meu amor. Você executa. Você não tem tempo ruim. Quando pega para fazer, faz, né? Todos vocês que conhecem a pastora Rose sabem disso, né? Quando ela decide que vai fazer, ela faz. E dá certo. E é isso mesmo, gente. Vamos para cima em nome de Jesus. Vamos orar agora? Vamos orar?
para que você se torne líder de você mesmo. É muito difícil ser líder de nós mesmos. É fácil liderar os outros. É fácil falar assim, ó, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é muito fácil. Agora aprenda a liderar você mesmo e você vai ser um líder de multidões, com certeza. Vamos orar? Respira fundo. Mais uma vez. Fecha os olhos. Deixa o Espírito Santo agir em você agora. Deixa o Espírito Santo te capacitar agora para você se tornar um executor, um líder de sucesso. Para você se tornar uma pessoa que vai vencer a procrastinação. Você se tornar uma pessoa que vai vencer a presunção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai eterno, eu oro a Ti, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Não há outro além de Ti. Oh, Pai bendito, eu clamo a Ti, Senhor. Porque o Senhor é o único que pode nos dar força, nos dar poder, nos dar autoridade para executar. Não apenas para planejar, mas para executar. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, fortalece essa pessoa agora, capacita essa pessoa agora. Dá uma injeção de ânimo, Senhor. Faça o que o Neemias disse. Fortalece as nossas mãos para que possamos executar a obra. Fortalece as nossas mãos. Fortalece o nosso entendimento, Senhor. Não nos deixa ficar parado no tempo. Não nos deixa ficar parado no anonimato. Não nos deixa ficar parado atrás dos bastidores. Nos leva, Senhor, a ser um executor. Nos leva a deixar o nosso nome gravado nas obras por onde passamos. Nos leva, Senhor, a executar as coisas e não procrastinar. Nos leva, Senhor, levanta um exército de executores, homens e mulheres que estejam dispostos a fazer, não apenas falar. Deus, no Teu reino, na Tua obra, nas igrejas por onde passamos, nós vemos tantas conversas, tantas reuniões, tantos planos, tantas ideias e nenhuma execução, Senhor. Eu sei, Deus, que falta treinamento, falta capacidade, falta liderança, falta tanta coisa, Senhor, mas o que mais nos falta são pessoas com a decisão de executar, com coragem, com planejamento. Levanta, Senhor, um exército de homens e mulheres com desejo, não apenas o desejo, mas a força de vontade para ser um executor dos projetos do Senhor, Pai. E assim como diz a Tua palavra que nós acabamos de ler, meu Deus, do livro de Êxodo, Senhor, que a Tua palavra diz que todos aqueles que forem capazes, que foram corajosos, vão fazer tudo o que o Senhor ordenar fazer. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós falamos tanto de evangelismo, mas não fazemos nada. Nós falamos tanto de missões, mas não fazemos nada. Nós falamos tanto, Senhor, meu Deus, de obra missionária, mas não nos movemos pela obra missionária. Nós falamos tanto, Senhor, que precisamos pregar para as prostitutas, para os bêbados, para os drogados. Nós falamos tanto disso, que temos que ir, Senhor. Mas nós não fazemos, nós procrastinamos. Nós falamos tanto, Senhor, em ganhar almas para o Teu reino. Vemos as pessoas, os pastores pregando, falando para as pessoas que as pessoas têm que ganhar alma, mas nós não vemos ninguém, esses líderes, executando nada. Muito pelo contrário, Senhor, só faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E nós queremos clamar por um avivamento no Teu reino, na igreja do Senhor na terra, nesta cidade de Guarapuava, Senhor, para que possamos, Deus, nos levantar como um exército de executores, não apenas planejadores, mas executores para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção, eu Te agradeço e eu declaro a bênção sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo e que vão assistir no decorrer desta noite ou deste dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até amanhã. Até a próxima aula.
que vai ser a chave da oração. Eu quero que você convide mais pessoas e venha com alegria para participar conosco desta chave poderosa, a chave do reino dos céus, que é a chave da oração. Deus abençoe a todos.